No nosso 130º aniversário, o seu dinheiro multiplica-se de um dia para o outro. Quem quer casa, vai ao crédito. Crédito Predial Português, Grupo Tota. Tudo como de antes, depois do encontro das Antas. Porto e Sporting dividiram os pontos em jogo e continuam a dividir o comando do campeonato. Jacques Delors diz não há corrida ao Eliseu. O Sr. Europa garante que não tentará ser sucessor de Mitterrand como Sr. França. O futuro da Chechênia poderá ser decidido amanhã. Os tanques russos estão às portas da capital, onde o presidente promete resistir até à morte. Boa noite. Carlos Queiroz diz que o Sporting poderia ter ganho o jogo das Antas esta tarde contra o Futebol Clube do Porto. Ao fim dos 90 minutos, as duas equipas estavam empatadas a um golo. José Carlos marcou na primeira parte, Luís Figo anulou a vantagem no princípio do segundo tempo. Queiroz achou pouco e disse que o Sporting podia ter ganho nos últimos minutos do jogo. Um empate dignificante, disseram os Leões, mas Queiroz queria mais. Eu penso que, por aquilo que se passou durante os 90 minutos, penso que o resultado é justo no sentido de premiar o esforço, principalmente dos jogadores que estiveram dentro do campo. É evidente que, se olharmos para os últimos minutos e para a forma como o Sporting acabou o jogo, é jogo que fica um sabor amargo, pensarmos e sentimos que podíamos ter ido um pouco mais além e, nesse sentido, como é evidente, podermos pensar que na segunda parte haver um vencedor só podia ter sido o Sporting. 1h15 depois de Queiroz sair, ninguém do Futebol Clube do Porto deu cavaco à informação. Boicote decretaram alguns órgãos profissionais de comunicação a que a SIC se associou. Há esperas e esperas. Quanto ao jogo, Zé Carlos marcou pelo Porto, Figo empatou na segunda parte pelo Sporting. Fiquei contente por nós todos, a equipa de Sporting, ter correspondido àquilo que esperávamos, apesar de nós virmos motivados para conseguir um bom resultado. Acabámos de fazer um gol muito cedo, tivemos que mudar toda a estratégia porque vínhamos com o pensamento de ganhar, vimos em desvantagem e depois tentámos fazer um gol e conseguimos. Penso que conseguimos um ponto, não é mau. Não ficámos contentes com o empate, nós queríamos era a vitória, jogávamos em casa, mas mesmo assim continuámos na frente do campeonato juntamente com o Sporting e penso que foi uma excelente partida, mas acho que o resultado é injusto porque na primeira parte poderíamos ter feito mais do que um golo e resolvemos o encontro e por isso acho que o resultado é injusto. Empate nas declarações e no resultado. A polícia temeu a reação dos adeptos dos Dragões ao empate. Foi posto em prática um rigoroso sistema de segurança que resolveu de imediato algumas escaramuças pontuais. E o autocarro da equipa de Lisboa deixou as Antas sem problemas, ainda que apenas hora e meia depois do fim do jogo. Uma saída tranquila, o empate serviu aos dois e não houve problema. Jogo calmo, claques satisfeitas, mas vigiadas pelo grupo reforçado da Polícia de Intervenção. Um esquema apertado com 100 homens de capacete e viseira, furado apenas por algumas escaramuças resolvidas à nascença. O que é que você vai fazer com a máquina para eu já uma castada na máquina? Cuidado. Pode cair a máquina. Não, identifique-se lá. Aqui tem uma questão de futebol. Futebol é amador. Quem é que começou? Já tive ao Porto. É para andar identificado, senão está sujeito a levar uma castada. Ok, estava com o Jornalistas não devem andar identificados, para nós sabemos quem são. Com a claque do Sporting retida mais de hora e meia para afastar os provocadores de distúrbios, o ambiente ficou desanuviado para a passagem dos autocarros. Os mais incautos foram apanhados em longas filas de trânsito provocadas por uma razão legal, justificavam os agentes da PSP. O autocarro do Sporting saiu 2 horas depois, sem qualquer tipo de problema, para bem do futebol. Em Lisboa, a adepto sportinguista que fosse simultaneamente figura mais ou menos pública tinha lugar marcado frente a um ecrã gigante. Gente com coração de leão convergiu para uma discoteca de Lisboa preparada para sofrer. Acabou por regressar a casa mais aliviada do que contente. Hoje só aqui entram adeptos do Sporting. Podem cantar, fazer política, podem estar em desacordo em tudo, menos na cor da equipa de futebol. Mas a tarde não começa bem.
Zé Carlos, gol dos azuis e uma sala sem reação. No final da primeira parte, algum nervosismo, mas muita esperança. Tem que estar confiante até ao fim, mas isto tem que dar uma grande volta agora no intervalo, porque há coisas que não estão nada a correr nada bem. Sobretudo, quer dizer, toda a organização do jogo e a defesa, sobretudo, quer dizer, acho que não está muito displicente e deixar espaço ao Porto. Poucos minutos depois do intervalo, Figo, gol do Sporting. Final de jogo, o comentário de um dos mais polémicos candidatos à presidência do Sporting. Sim, satisfeito com o empate. O Sporting na primeira parte jogou um pouco nervoso, sofreu um gol demasiadamente cedo, talvez uma certa infantilidade, mas julgo que na segunda parte o Sporting demonstrou claramente porque é que ainda não perder este campeonato e porque é que realmente este ano tem todas as hipóteses para chegar ao título. Foi o melhor que nada para os adeptos dos verdes. De Delors à moda portuguesa numa noite de inverno. Todo o resto da atualidade depois do intervalo. Até já. O Senhor Europa não quer ser o Senhor França. Jacques Delors acabou esta noite com suspense ao anunciar que não será candidato às presidenciais francesas de 95. O favorito dos franceses para suceder a Mitterrand volta as costas ao Eliseu, evocando o domínio do Parlamento pelos conservadores e ainda razões pessoais. J'ai décidé de ne pas être candidat à la présidence de la République. Ce n'est pas une décision qui fut facile à prendre. Je voudrais donc l'expliquer le plus simplement possible. Autant le dire d'emblée, de la manière la plus claire, beaucoup de raisons personnelles me poussaient à dire non. Je vais atteindre 70 ans, je travaille sans relâche depuis 50 ans et il est plus raisonnable dans ces conditions d'envisager un mode de vie plus équilibré entre la réflexion et l'action. O não de Jacques Delors à corrida ao Eliseu, uma decisão que deita por terra as esperanças da esquerda em manter a presidência francesa depois da saída de François Mitterrand. O exército russo invadiu hoje a República da Chechênia. Boris Yeltsin afirma que as forças de Moscovo entraram na República Separatista do Cáucaso para proteger a população. Mas afastar do poder o presidente Dudaev é o verdadeiro objetivo da Rússia. O governo da Chechênia diz estar disposto a negociar para evitar a guerra, mas Dudaev jura também resistir até à morte e mantém-se na sua capital pronto para a luta. As tropas russas entraram esta manhã na Chechênia. Colunas de tanques avançaram sobre a República do Cáucaso, vindas dos territórios vizinhos da Ingússia, Ossétia e Daguestão. Confrontos na fronteira com a Ingússia causaram pelo menos 5 mortos, mas não detiveram o avanço das colunas militares. As tropas russas são apoiadas por cerca de 400 tanques e centenas de veículos blindados. O ataque a Grozny deverá ocorrer esta madrugada, segundo fontes oficiais de Moscovo, apesar dos apelos de última hora para uma solução pacífica do conflito. A maior parte dos 400 mil habitantes da capital fugiu para as montanhas. Mas 2 mil homens armados e fiéis ao presidente Dudaev preparam-se para resistir ao assalto russo. A ordem de invasão veio do presidente Yeltsin, que, entretanto, desapareceu de cena invocando motivos de saúde. A oposição liberal russa criticou a decisão de invadir a Chechênia, que culmina 3 anos de conflito entre a República do Cáucaso e Moscovo. Em 1991, o general Dudaev foi eleito presidente com 85% dos votos e declarou a independência. Uma tentativa de invasão russa falhou então. Moscou passou a apoiar militarmente os opositores de Dudaev, mas até agora não conseguiu derrubar o general. Com pouco mais de 1 milhão de habitantes, a Chechênia é rica em petróleo e ocupa uma posição estratégica à entrada do Cáucaso. Máfias chechenes controlam a maior parte das redes de contrabando do Cáucaso e estão ativas na Rússia. 20 anos com o coração sempre à esquerda. A UDP nasceu em 75. Hoje, os dirigentes do partido reconhecem ter cometido alguns erros com que justificam a pouca adesão do eleitorado. Mas não esquecem a histórica vocação crítica da UDP e falam de um Portugal doente. Esses 20 anos seguindo a consigna do nosso querido camarada Padre Max, que foi assassinado pelas bombas do Elpe, que disse que era preciso servir o povo e nunca servir dele. Este tem sido sempre a nossa estrela e é por isso que nós estamos tão contentes, porque durante estes 20 anos temos conseguido manter-nos nessa posição. Nós estamos num país doente, um país onde se disse que íamos melhorar muito, porque estávamos na Europa, de Maastricht, e onde ainda há pouco tempo, quando se inaugurou aquela placa
sobre os pobres, o Dia Mundial contra a Pobreza, junto do Arco da Rua Augusta, foi dito que números oficiais, 1/3 dos portugueses, das famílias portuguesas, ou seja, cerca de 900 mil famílias portuguesas, vive abaixo da pobreza. Isto quer dizer que é um país doente. É curioso que se discute se foi legal ou se não foi legal como a forma como o líder parlamentar do PSD pagou ou não pagou os seus impostos. Mas o que era preciso discutir é qual é a justiça, qual é a sociedade justa, em que uma pessoa que ninguém discute, de repente num ano tem 80 mil contos, de repente para comprar andares, independentemente se pagou bem os impostos ou não, enquanto outros andam aos caixotes de lixo durante a noite. Isto tem que revoltar as pessoas e dizer que esta sociedade está doente, precisa de ser mudada. Por isso nós temos, neste momento, a nossa palavra de ordem de o país exige mudança, quer mudança, este país tem que mudar. No turismo há anos bons e anos maus, mas há sempre a bela do ano. A Miss Turismo 94 chama-se Alexandra Maia, tem 18 anos e é de Aveiro. Desfilou no pavilhão de Ilhavo e o júri decidiu era aqui a mais formosa e mais segura. Formosas e seguras, 17 candidatas desfilaram em busca de um lugar ao sol no mundo da moda. Em jogo, o título de Miss Turismo Portugal e 3 mil contos em prémios. Para trás ficaram mais de 900 jovens que disputaram ao longo do ano os 43 concursos da Turismoda. Manter a forma foi mais fácil para umas do que para outras. Eu com isso não me preocupo, porque eu como e não engordo. Por isso estou sempre na mesma. Entre as beldades, sobressaiu a cara laroca de Susana Teixeira, pequenina como a sardinha. Eu sou baixinha, modelo não dá. Talvez modelo fotográfico, se for possível. E a vencedora foi Alexandra Maia, 18 anos, um corpo feito para passear nas passarelas. Uma agradável surpresa. É um desejo que eu tenho desde pequenina, em ser modelo, manequim. Tive essa oportunidade, tenho concorrido a concursos, tenho ganhado, tenho perdido, mas vou continuar. É o que eu gosto de fazer na minha vida. As Damas do Honor apresentam-se no próximo ano em diversos concursos internacionais, enquanto que a Miss Turismo caberá o papel de representar Portugal no concurso Miss Model of the World em junho, na Turquia. Outro palco foi pisado esta noite por uma grande dama. Amália Rodrigues encheu o Coliseu dos Recreios com mais de hora e meia de fados, um dos últimos concertos integrados na Lisboa 94. Amália ouviu-se esta noite também no Mercado da Ribeira. Foi a nota portuguesa num desfile de moda em que a Europa e a CE foram o tema base. Manobras de inverno para divulgar o trabalho de 9 estilistas e manequins. Não foi na Rua da Palma, mas no Mercado da Ribeira. As manobras de inverno a falar de Portugal na CEE, uma Europa de trapos, só de brincadeira. Elas representam portanto, a comunidade europeia e eu sou um bocado do Portugal. Portanto, isto é aí que eu vou abrir o casaco. Gostas da CE? Para mim estamos metidos nela, não é? Eu tenho que estar. Senão não estava aqui a viver, tinha ido para a África ou coisa assim. Atento à moda, Paulo Nogueira estará aqui amanhã à 13h com o primeiro jornal. Já a seguir veja a SIC no Teto do Mundo, a expedição Everest 94. Até amanhã, boa noite.